Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. O caso de Kimberly Oliveira. Por que uma bela jovem foi privada de sua vida? Dizem que nascer belo facilita a vida do indivíduo em diversos aspectos, mas infelizmente ela não garante felicidade e às vezes pode levar a problemas. Garotas bonitas estão sempre no centro das atenções, geralmente com muitos admiradores. No entanto, beldades renomadas e rainhas da beleza coroadas não são apenas cercadas por fãs e patronos, mas também por muitas pessoas invejosas, mal intencionadas e perseguidores obsessivos, capazes de ações imprevisíveis. O caso do trágico falecimento da jovem Kimberly Oliveira chocou toda a América do Sul, tornando-se um dos mais impactantes e repercutidos. A garota que venceu vários concursos de beleza e era candidata ao título de Miss Brasil foi brutal e traiçoeiramente privada da vida. Ela sonhava com fama e reconhecimento, mas seus sonhos se revelaram muito diferentes do que a modelo havia imaginado. Seu nome, de fato, tornou-se amplamente conhecido muito além de seu país natal, e as pessoas admiravam a beleza e juventude de Kimberly. Ao mesmo tempo, ficavam horrorizadas com a terrível maneira como ela teve sua vida encerrada no auge de sua juventude e pelo brilhante futuro que ela ainda poderia ter pela frente. Quem era Kimberly? Kimberly Karen Mota de Oliveira nasceu em 26 de fevereiro de 1998, na pequena, mas aconchegante cidade brasileira de Manacapuru, localizada no município de mesmo nome, no estado do Amazonas. Ela era a filha mais velha e a única menina na família de Neila Pinheiro Mota e José Oliveira, e foi criada ao lado de seus dois irmãos mais novos. A garota tinha raízes brasileiras, espanholas e indígenas, e pode-se dizer que ela ganhou na loteria genética. Ela possuía uma aparência incrivelmente atraente que atraía os olhos daqueles ao seu redor como um ímã. Kimberly tinha uma pele impecável, cabelos grossos e luxuosos, um sorriso deslumbrante e uma figura feminina esbelta. A bela estava acostumada com atenção universal, admiração e adoração, com seus pares e adultos igualmente comparando-a a um anjo. Desde jovem, ela se envolveu em dança e ginástica. Adorava nadar e cuidava meticulosamente de sua aparência e maneiras. Ao mesmo tempo, ela se destacava na escola, lia muito, visitava regularmente o teatro e estudava línguas estrangeiras. Já na adolescência, Kimberly começou a participar de vários concursos de beleza, onde ganhava prêmios e também modelava em anúncios e catálogos de roupas. No ensino médio, ela decidiu firmemente que queria conectar sua vida com a vida de modelo, especialmente porque sua mãe, Neila, também era uma beldade reconhecida em sua juventude e ganhou vários títulos, incluindo o Miss Manacapuru. No entanto, Neila mais tarde se casou e sacrificou sua carreira de modelo pelo bem de sua família e pela criação de 3 filhos. Kimberly percebeu que tinha atributos físicos excepcionais e adorava posar em frente à câmera. Ela foi apresentada várias vezes em revistas de moda, participou de desfiles e ganhou o título oficial de garota mais bonita de sua cidade natal. Ela também chegou às finais do concurso Miss Amazonas em 2017. Preparou-se para participar novamente e era uma séria candidata ao título de Miss Brasil. Em caso de vitória, ela poderia ter ido para concursos prestigiosos como Miss Mundo ou Miss Universo. No entanto, Oliveira entendia bem que para vencer em um nível tão alto, beleza e carisma sozinhos não eram suficientes. As concorrentes também são avaliadas com base em sua inteligência, educação, qualidades morais, atividades de caridade e assim por diante. Além disso, as candidatas à coroa de Miss não devem ter antecedentes criminais, problemas legais ou sessões de fotos no estilo nu. Kimberly gerenciava ativamente suas contas de mídia social, onde promovia um estilo de vida saudável, esportes e nutrição adequada. Ela também detalhava sua vida, postava fotos de várias sessões fotográficas e simplesmente interagia com seu crescente número de seguidores. Até 2019, sua página em uma rede social popular tinha várias dezenas de milhares de seguidores. A modelo tinha como objetivo ser um modelo inspirador, motivando seus seguidores. Aos 19 anos, ela decidiu buscar o ensino superior e almejava entrar na faculdade. Para alcançar isso, Kimberly se mudou para Manaus, a capital e maior metrópole do estado do Amazonas, onde morava seu tio materno, Henry. Após passar com sucesso nos exames necessários e se matricular na universidade, ela se mudou de um lugar tranquilo e aconchegante para uma cidade enorme e movimentada, estabelecendo-se na casa de seu parente. Oliveira se adaptou rapidamente ao seu novo ambiente,
Fez amigos e combinava com sucesso seus estudos com esportes, sessões de fotos publicitárias e participação em vários projetos. Um admirador sombrio entra em cena. Em seu tempo livre dos estudos e sessões de fotos, Kimberly geralmente passava tempo com seus amigos, frequentemente saindo em vários lugares como um grande grupo. No outono de 2019, Kimberly e sua amiga próxima estavam se divertindo em um clube popular quando um jovem bonito chamado Rafael Fernandes Rodrigues se aproximou delas. Ele queria conhecer Oliveira e ofereceu-se para comprar-lhe um coquetel. No entanto, a modelo, acostumada com a atenção elevada em relação a ela e sabendo como lidar com tais situações, recusou educadamente, observando que ela não estava sozinha e não precisava de nada. Rafael simplesmente pediu desculpas pelo incômodo e saiu. Mas a garota ainda não sabia que toda essa cena foi premeditada e orquestrada pelo estranho. O fato era que o homem estava seguindo a página de mídia social da jovem modelo por cerca de um ano, observando-a de perto, mas nunca tentando fazer contato até aquele dia. Ele conhecia bem os lugares que a bela frequentava e decidiu agir, fingindo vê-la pela primeira vez e meramente querendo conhecê-la. Naquela época, Rodrigues tinha 31 anos, recentemente divorciado e obcecado com a ideia de conhecer e iniciar um romance com Kimberly. Observando as postagens e os stories que a modelo publicava, ele descobriu que Kimberly havia se mudado para Manaus. Dessa forma, ele também se mudou para a cidade, onde, tendo formação jurídica, rapidamente encontrou um emprego bem remunerado em direito corporativo e alugou um apartamento espaçoso em um complexo residencial de elite. Então, ele começou a implementar seu plano, monitorando de perto Oliveira, esperando o momento certo para abordá-la. Após a tentativa mal-sucedida de encontrá-la na boate, Rafael decidiu sair das sombras e começou a enviar mensagens privadas para a garota nas mídias sociais, convidando-a para um encontro. Ele também comentava ativamente e curtia todas as postagens que a modelo compartilhava em seu perfil. Por vários meses, ela ignorou o seguidor persistente, não lhe dando atenção especial, pois regularmente encontrava situações semelhantes e este cara não se destacava particularmente. Rodrigues então mudou suas táticas, adicionando os colegas de classe, amigos e até parentes de Kimberly à sua lista de amigos, tentando fazer amizade com eles e ganhar sua confiança. Este plano teve sucesso e ele conseguiu obter seu número de telefone de um de seus conhecidos próximos. O perseguidor, obcecado então, começou a enviar mensagens para ela em aplicativos de mensagens, sugerindo que se encontrassem. O homem estudou bem o alvo de sua admiração, sabendo do que ela gostava, onde ia, que música ouvia e assim por diante. Ele começou a frequentar sessões de treinamento ao ar livre, ocasionalmente conduzidas pela própria Oliveira, e só lá conseguiu chamar sua atenção. Eles finalmente conversaram, e depois disso, começaram a ligar e trocar mensagens regularmente nas redes sociais. Rafael conseguiu despertar o interesse da garota, pois estava bem preparado. Apesar de uma diferença de idade significativa de quase 10 anos, uma amizade descontraída se desenvolveu entre os jovens. O homem se aproximou cautelosamente, tentando cortejar e agradar a garota de maneira leve, sem assustá-la, mas também não deixando que ela se esquecesse dele. Sua tática funcionou perfeitamente e em março de 2020, Kimberly e Rafael se assumiram como um casal e começaram a namorar oficialmente. Quando o príncipe encantado vira um pesadelo, o cara atraente e romântico que fez tudo para conquistar o afeto da Bela revelou seu verdadeiro caráter assim que começaram a namorar. Ele começou literalmente a monitorar cada movimento de sua amada, querendo saber tudo sobre para onde ela ia, com quem se comunicava, quem lhe enviava mensagens e assim por diante. Inicialmente a garota até achava divertido, já que ninguém nunca a havia restringido ou controlado antes. No entanto, a situação piorava diariamente e o comportamento de Rafael se tornava cada vez mais intrusivo e agressivo. Ele agora decidia quais fotos Kimberly poderia postar nas mídias sociais, quando e se ela poderia fazer transmissões ao vivo, a quem responder e a quem bloquear. Logo, ela se cansou disso, tentou estabelecer limites pessoais que o cara não poderia ultrapassar, e eles tiveram uma séria discussão. Rodrigues teve que se desculpar e, para se redimir, convidou a garota para um restaurante luxuoso e deu-lhe um enorme buquê de flores. Ele repetia isso após cada briga para evitar perder Oliveira, a quem ele havia perseguido por tanto tempo e persistentemente. O homem lhe dava presentes caros, organizava encontros românticos em locais da moda e dizia que nunca a deixaria.
Kimberly reclamava cada vez mais para seus amigos sobre seu namorado, dizendo que não podia dar um passo sem sua permissão e aprovação. Rafael a proibia de falar com rapazes, mesmo na universidade. Pegava seu telefone sem permissão, verificava ligações e mensagens e então criava cenas. Às vezes, ele ficava tão furioso que a garota temia por sua segurança. Seus amigos confirmaram que isso era anormal. Aconselharam-na a ter uma conversa séria com o cara e, se nada mudasse, deixá-lo antes que fosse tarde demais. Kimberly também entendia que não queria viver assim, sabendo que uma carreira brilhante de modelo, defesa de diploma, viagens pelo mundo, sessões de fotos para revistas de moda, fama e reconhecimento a aguardavam. Ela não queria desistir de tudo isso por uma relação incerta com um homem que se achava seu dono e se mostrava alguém instável e obcecado, a restringindo, controlando e que buscava possuí-la como um objeto. A decisão final de Kimberly. No início de maio de 2020, após 2 meses exaustivos de relacionamento, Kimberly decidiu terminar com Rafael, mas não tinha certeza de como fazê-lo sem desencadear sua raiva. Ela esperou pelo momento certo para anunciar o término, mas não era mais possível adiar. Em 10 de maio, o Brasil celebrava o Dia das Mães, um feriado que Kimberly sempre passava com sua mãe. No entanto, devido às restrições impostas pela pandemia em 2020, ela não pôde viajar para sua cidade natal para parabenizar sua mãe. Em vez disso, Kimberly postou uma foto delas juntas com uma legenda tocante e palavras de gratidão. Na época, Neila estava no hospital fazendo tratamento após ser diagnosticada com câncer. Após a postagem, Kimberly foi correr no parque com alguns amigos, incluindo Rafael. Todos que viram o casal naquele dia afirmaram que eles não estavam discutindo. Estavam conversando agradavelmente, e ninguém, exceto sua amiga próxima, sabia que a modelo planejava terminar com seu namorado naquela noite e já havia tomado sua decisão. Ao meio-dia, Kimberly ligou para seu tio e disse que passaria o dia com sua melhor amiga, mas voltaria para casa para dormir. Mais tarde, ela ligou para Henry novamente pedindo para ele não trancar a porta da frente, porque ela havia esquecido suas chaves, e prometeu voltar até a meia-noite. Henry fez como pedido e foi dormir, confiando totalmente em sua sobrinha. À noite, enquanto estava na casa de sua amiga, Kimberly ensaiou o que planejava dizer a seu namorado. Ela escolheu cuidadosamente as palavras para evitar ferir seus sentimentos e prevenir qualquer explosão de raiva, embora fosse muito difícil. Finalmente, ela pareceu ter encontrado as frases delicadas certas e estava pronta para a conversa importante. Por volta das 21 horas, Rafael chegou à casa de sua amiga em seu novo Audi branco. Kimberly saiu com um sorriso, acenou um adeus para sua melhor amiga e entrou no banco do passageiro ao lado do motorista. Ninguém mais viu a garota viva novamente. 48 horas de angústia e mistério. Na manhã de 11 de maio, quando Henry acordou, ele percebeu que sua sobrinha não havia voltado para casa e ficou muito preocupado. Kimberly sempre lhe dizia quando voltaria e o informava se planejava ficar na casa de uma amiga. Ele tentou contatá-la, mas seu telefone estava desligado. Ele então ligou para a melhor amiga da sobrinha, que disse que Kimberly havia saído com seu namorado e não tinha entrado em contato desde então. Henry ligou para Rafael, mas ele não atendeu, o que era muito estranho. Logo ficou claro que a garota não apareceu para suas aulas na universidade, algo que ela nunca havia feito antes. Por volta do meio-dia, convencido de que sua sobrinha estava desaparecida e ninguém a tinha visto, Henry foi à polícia para registrar um boletim sobre o desaparecimento da garota e seu namorado. Henry e alguns amigos da garota desaparecida começaram a procurar por conta própria. Eles primeiro foram ao apartamento de Rafael, mas ninguém atendeu a porta. Seu carro também estava ausente da vaga de estacionamento. Tudo indicava que o casal havia realmente ido a algum lugar juntos, mas pessoas próximas de Kimberly sabiam que ela nunca desapareceria sem avisar ninguém. À noite, Henry ligou para sua irmã Neila e contou o que havia acontecido. Ele não queria preocupar sua parente que estava lutando contra uma doença grave, mas ele não podia esperar mais, já que ela também estava tentando entrar em contato com sua filha o dia todo, e suspeitava que algo estava errado. Ele tentou tranquilizá-la, dizendo que nada de ruim poderia ter acontecido com Kimberly, já que ela não andava em má companhia, não tinha hábitos nocivos e evitava problemas. Os amigos de Kimberly começaram a postar massivamente suas fotos em suas páginas de mídia social, em vários grupos, pedindo qualquer informação sobre a garota ou o paradeiro de seu namorado Rafael. Como a jovem modelo era uma figura bastante popular,
A notícia de seu desaparecimento se tornou viral e milhares de seguidores se juntaram à busca. No entanto, isso não rendeu resultados. Descoberta sombria em um apartamento trancado. A polícia só começou a agir em 12 de maio, quase 2 dias após o desaparecimento do casal. Um mandado de busca foi obtido para o apartamento de Rafael, pois poderia conter pistas ou dicas sobre o paradeiro dos jovens, mas o que as autoridades descobriram quando forçaram a abertura da porta trancada e entraram nas instalações chocou a todos. Kimberly estava em um dos cômodos, mas infelizmente não havia nada que pudesse ser feito para salvá-la. O corpo sem vida da jovem jazia no chão do quarto em uma grande poça de seu próprio sangue, coberto com um lençol. Havia também várias manchas grandes de sangue na cama, e vestígios e manchas de sangue nos tapetes e revestimentos do piso, podendo ser encontrados em quase todos os cômodos. Era evidente que o criminoso havia entrado em pânico, tentando encobrir as evidências, mas logo percebeu que era inútil e simplesmente fugiu, ligando o ar-condicionado na potência máxima para retardar a decomposição do corpo, para que ninguém suspeitasse que havia um corpo no apartamento. Os peritos forenses encontraram 4 ferimentos de um objeto cortante no corpo da vítima, 2 no peito e 2 no pescoço. A arma usada foi uma grande lâmina de cozinha, que estava no cômodo ao lado com vestígios de sangue e impressões digitais claras do criminoso. O perpetrador nem sequer tentou se livrar dela ou limpar os vestígios, apenas a jogou no chão. Julgando pela ausência de ferimentos defensivos ou sinais de luta no corpo, a garota provavelmente foi atacada de repente, quando menos esperava. Parece que o ataque aconteceu na cama, mas ela foi finalizada no chão com um golpe no pescoço, cortando sua artéria carótida. O proprietário do apartamento não estava em lugar algum, e seus documentos, alguns itens pessoais, cartões bancários e chaves do carro estavam desaparecidos. O estado dos cômodos indicava que ele havia saído às pressas. Se Rafael era anteriormente considerado desaparecido, agora ele foi reclassificado como o principal suspeito do brutal crime. Mas onde procurá-lo? E será que ele já poderia ter deixado o país? Uma descoberta macabra. O exame forense confirmou que as impressões digitais na arma do crime pertenciam ao homem fugitivo. Nenhuma pista de outras pessoas foi encontrada no apartamento no momento do crime. Apenas o criminoso e a vítima estavam presentes, dissipando quaisquer dúvidas remanescentes sobre a culpa do homem. Alertas sobre Rafael foram imediatamente enviados para delegacias de polícia em todo o estado e amplamente divulgados nas mídias sociais, observando que um criminoso perigoso estava sendo procurado e solicitando qualquer informação sobre seu paradeiro. Além disso, uma busca foi lançada pelo Audi branco que o suspeito dirigia. Os detetives entenderam que cada minuto contava, então eles verificaram todos os relatórios de cidadãos vigilantes. Em 13 de maio, chegaram notícias de que um Audi branco foi encontrado batido em uma vala à beira da estrada no estado vizinho de Roraima. O carro, como se descobriu, pertencia ao suspeito. Imagens de vigilância mostraram Rafael dirigindo em alta velocidade. Parece que ele perdeu o controle. O carro saiu da estrada e capotou. No entanto, não se sabia o quão gravemente o motorista estava ferido e para onde ele foi. A caçada ao assassino. Havia especulações de que ele poderia ter pego carona até a fronteira venezuelana e fugido para lá. Logo se soube que o homem ferido no acidente foi realmente pego por um carro que passava e foi levado para uma cidade próxima. Lá, Rodrigues pegou um táxi até o banco mais próximo, sacou quase todo o dinheiro de sua conta e depois pegou o mesmo táxi para a cidade fronteiriça de Boa Vista. De lá, ele tentou atravessar a fronteira para a Venezuela a pé para escapar da justiça. Felizmente, sua tentativa de deixar o país não teve sucesso devido às restrições relacionadas à piora da situação da pandemia. Com isso, o homem não foi autorizado a cruzar a fronteira. Ele poderia ter retornado a Boa Vista, uma cidade de quase 300 mil habitantes, e tentado se misturar, mas os detetives descobriram que o suspeito preferiu se esconder em uma área arborizada, esperando que as coisas se acalmassem. Após alguns dias de busca, o fugitivo foi encontrado no fundo da floresta, em uma pequena cabana quase camuflada pelo ambiente ao redor. No entanto, a prisão não ocorreu sem problemas. A polícia foi repentinamente atacada por homens empunhando facões, que Rodrigues havia contratado da população local para proteção pessoal, pagando-lhes generosamente em dinheiro. Felizmente, não houve derramamento de sangue, pois as autoridades mostraram seus distintivos e explicaram que estavam lá para prender um criminoso perigoso.
Eles informaram aos guarda-costas que ajudar o criminoso poderia resultar em sérias consequências legais para eles também. A versão de Rafael e o julgamento. No momento em que o principal suspeito foi preso, a polícia já tinha todas as evidências de sua culpa, então negá-las era inútil. Imagens de vigilância mostraram Kimberly entrando em seu carro, chegando ao seu condomínio, subindo para seu apartamento, e então Rodrigues saindo sozinho algumas horas depois, fugindo da cena. Curiosamente, em todos os vídeos, o casal parecia calmo, conversando agradavelmente e sorrindo. Rafael deixou o apartamento calmamente, claramente não sentindo medo, remorso ou culpa. Sob o peso das evidências, o suspeito admitiu sua culpa, mas apresentou uma versão bastante estranha dos eventos daquele dia. Segundo ele e sua amada decidiram ter uma noite romântica e foram para seu apartamento para isso, onde tiveram momentos íntimos. Depois, Kimberly foi tomar banho e Rafael decidiu verificar seu telefone, descobrindo que ela estava conversando com vários rapazes nas mídias sociais. Ele queria confrontá-la diretamente sobre isso, mas primeiro foi à cozinha e pegou um grande objeto cortante, escondendo-o sob um travesseiro. Ele afirmou que não pretendia machucá-la, mas apenas queria assustá-la se ela tentasse enganá-lo. Quando Oliveira saiu do banho e se deitou na cama, Rafael imediatamente começou a questioná-la sobre com quem ela estava se comunicando. A garota apenas sorriu e disse que não estava falando com nenhum homem. Isso enfureceu Rodrigues. Ele percebeu que sua amada estava mentindo e zombando dele. Assim, então, ele pegou a lâmina e rapidamente infligiu 2 golpes em seu coração. A vítima não teve tempo de entender ou resistir, mas escorregou da cama para o chão, onde o atacante desferiu mais 2 golpes fatais em seu pescoço. Percebendo o que havia feito, Rafael tentou encobrir os vestígios, mas rapidamente entendeu que era inútil. Ele não poderia remover o corpo do apartamento despercebido e a suspeita ainda cairia sobre ele. Então ele simplesmente cobriu o corpo com um lençol e ligou o ar-condicionado na potência máxima para manter o ambiente o mais frio possível, retardando o processo de decomposição. Os testemunhos. A melhor amiga de Kimberly participou do julgamento como testemunha, fornecendo uma versão completamente diferente dos eventos. Segundo ela, Kimberly havia finalmente decidido terminar com seu namorado agressivo e mentalmente instável naquela noite. Ela havia passado muito tempo preparando cuidadosamente o que dizer, sabendo que uma palavra errada poderia colocar Rafael em um acesso de fúria. A amiga insistiu que Kimberly não teria sido íntima com um homem que planejava deixar e certamente não brincaria sobre trocar mensagens com outros caras, sabendo que suas reações eram sempre imprevisíveis. Outra testemunha foi a ex-esposa do réu, que confirmou que Rodrigues era uma pessoa cruel que sofria de ataques de raiva incontroláveis, afetando todos ao seu redor. Sua agressividade foi a principal razão para o divórcio deles. A única apoiadora de Rafael era sua mãe, Fátima, que afirmava que ele era uma boa pessoa e nunca quis fazer mal a ninguém. Ela culpou Kimberly, sua ex-nora e todos os outros por levar seu menino ao pecado. Sentença branda e suas consequências. O pai de Rodrigues não viveu para ver o julgamento. Percebendo que tipo de monstro ele havia criado, o idoso escolheu acabar com sua vida se jogando na frente de um trem. Sua viúva insistiu que foi um acidente, dizendo que seu marido se sentiu mal e acidentalmente caiu nos trilhos. No entanto, imagens de vigilância mostraram claramente o contrário. A equipe jurídica do réu insistiu na narrativa de sua insanidade, repetidamente atrasando o caso ao solicitar novas avaliações psiquiátricas. Por fim, Rafael foi considerado capaz de ser julgado por seu ato hediondo. O julgamento começou em outubro de 2021, quase um ano e meio após o brutal crime. Apesar das evidências esmagadoras de sua culpa, Rafael recebeu uma sentença surpreendentemente branda de apenas 14 anos de prisão, posteriormente reduzida em mais um ano. Este resultado foi um reflexo ao argumento bem-sucedido da defesa de que seu cliente havia agido em um acesso de raiva quando cometeu o crime. Como resultado, ao invés de uma pena maior, ele recebeu uma punição significativamente mais leve. No dia da sentença, em 28 de outubro, a mãe de Kimberly, Neila Oliveira, faleceu após uma longa batalha contra o câncer. Ela havia acompanhado todas as sessões do tribunal por videochamada de seu leito hospitalar, onde estava em condição muito precária. Apenas algumas horas após o anúncio do veredito, seu coração parou. A família Oliveira perdeu 2 membros queridos em menos de 1 ano e meio. Primeiro sua preciosa irmã e filha, depois sua amada esposa e mãe.
Enquanto isso, a mãe de Rodrigues jurou esperar que seu filho fosse libertado da prisão, já que ele era o único parente próximo que ela tinha após a morte de seu marido. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.